capitalismo. Se você é um ser humano, vivo e habitante do planeta Terra, provavelmente já ouviu falar nessa palavrinha, certo? Mas mesmo vivendo no capitalismo, muitas pessoas realmente não sabem explicar o que ele é e nem mesmo conhecem sua história. Ou seja, como ele se desenvolveu ao longo do tempo. Por isso, vamos agora destrinchar tudinho para você e te responder. Afinal, o que é o tal do capitalismo? Bom, galera, o capitalismo é um sistema econômico e social que configura o modo de produção de riquezas na maioria dos países do mundo, garantindo o lucro, a acumulação e a circulação de capital através do trabalho e da propriedade privada dos meios de produção. Assim como o capitalismo é quem orienta o caminho econômico de uma sociedade, ele também acaba afetando a própria organização social, a cultura e a relação dos seres humanos com o meio ambiente. Inclusive, podemos entender isso melhor quando analisamos a etimologia da palavra, pois o termo capitalismo vem do latim capitale, que significa cabeça, ou aquele que comanda. Logo, as sociedades que adotam o capitalismo se tornam extremamente dependentes dele em suas diversas esferas, além da econômica. Apesar do capitalismo se manifestar de diferentes formas ao longo do tempo e de acordo com cada sociedade, algumas de suas características e impactos costumam ser comuns. Na questão econômica, como vimos, o trabalho, o lucro, a acumulação e circulação do capital são fundamentais para a produção de riquezas. Já no ponto social, o capitalismo também se estruturou através da divisão da sociedade em classes. O grupo que se encontra no topo dessa sociedade é a burguesia, que é a detentora dos meios de produção, responsável pela geração de empregos, pela exploração da mão de obra e que costuma arrecadar a maior parte dos lucros gerados pela produção. Por outro lado, outro grupo que se configurou com o capitalismo foi o proletariado, ou seja, aquele que vende à burguesia a sua força de trabalho em troca de um salário, sendo esse um ganho que não corresponde à maior parte dos lucros gerados. Assim, apesar de atualmente encontrarmos uma pirâmide social muito mais complexa, a existência de burgueses e proletários costuma ser comum na maior parte das sociedades capitalistas, sendo o Estado responsável pela mediação dos interesses de ambas as classes. Apesar de, teoricamente, o papel do Estado ser o da mediação, é claro que existem casos e casos, né? Para o capitalista, o melhor cenário muitas vezes seria o de pouca intervenção do Estado na economia, possibilitando o livre mercado e a livre iniciativa privada. No entanto, em alguns momentos da história, principalmente em algumas ditaduras, podemos observar o Estado atuando de forma autoritária, intervindo na economia e em aspectos sociais para garantir os interesses do capitalismo ou até mesmo para o livrar de crises, que costumam ser constantes. Vale destacar também que outra característica comum do capitalismo em várias regiões é a relação que esse modo de produção estabelece com o meio ambiente. Já que a produção de riquezas depende de matérias-primas, o capitalismo historicamente tem sido responsável por gerar diversos impactos ambientais e por muitas transformações no espaço, seja com a construção de cidades, prédios e fábricas, ou até mesmo com o despejo de poluentes na natureza. Pois bem, agora que entendemos, de uma forma geral, o que é o capitalismo, e que já sacamos que ele pode se manifestar de formas diferentes, acho que vale a pena a gente estudar um pouco sua transformação ao longo dos séculos. Que tal? Então, para começar, podemos voltar lá atrás, nas origens do capitalismo, e lembrar que antes mesmo de sua existência, vários outros modos de produção já existiram ao redor do mundo, sendo que, quando o capitalismo começa a surgir, o que predominava na Europa era o modo de produção feudal. Portanto, o capitalismo surge durante a Baixa Idade Média em um contexto de grande crescimento urbano e comercial e de maior circulação de mercadorias e moedas entre a Europa, o Oriente Médio, a Ásia e a África. Nesse cenário, algumas cidades comerciais, conhecidas como burgos, passaram a se destacar pela importância comercial, enquanto seus habitantes ligados ao comércio, os chamados burgueses, lucravam cada vez mais. Assim, é nesse período que o modo de produção feudal entra em crise e aos poucos o capitalismo começa a crescer, ganhar forma e a se difundir na Europa e posteriormente no resto do mundo. É claro que, como ainda vivemos o capitalismo, esse modo de produção continua em uma constante transformação, certo? Mas analisando todo esse processo, podemos entender melhor suas mudanças o dividindo em 3 fases: o capitalismo comercial, o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro. A primeira etapa, conhecida como capitalismo comercial, é normalmente associada ao período da Idade Moderna, entre os séculos XV e XVIII. É importante destacar sobre essa fase que alguns textos também a definem como um pré-capitalismo. Sobre isso, essa definição deve realmente ser criticada, pois o sentido de pré na história leva a um determinismo e a um anacronismo que buscamos evitar. Alguns autores, inclusive, ainda questionam se de fato tal etapa se configuraria realmente como um modo de produção capitalista, pois o que entendem é que o capitalismo só teria começado mesmo com a Revolução Industrial. Mas para muitos outros, o contexto marcado pelo surgimento da burguesia, pelas mudanças do século XIV, pelas grandes navegações e pela reforma protestante realmente representa um momento inicial. Logo, é com essa visão que vamos trabalhar.
Sendo assim, os autores que defendem essa teoria percebem que durante essa fase houve um grande crescimento da burguesia e da importância do comércio na Europa, assim como a formação de estados modernos que adotaram as práticas econômicas do mercantilismo para obterem lucros e conduzirem a economia. Assim, nessa fase, era comum no pensamento econômico a acumulação da riqueza através de práticas como a exploração dos metais preciosos, da conquista de terras e colônias, do protecionismo, do incentivo à manufatura e da balança comercial favorável. Entretanto, com a grande interferência dos estados na vida privada e na economia, a burguesia logo percebeu no absolutismo e no mercantilismo um entrave para a circulação de capital e para a obtenção de mais lucros. Assim, a segunda etapa é conhecida como capitalismo industrial, configurando-se principalmente como um período de crise do mercantilismo e do antigo regime, e, por outro lado, um momento também de ascensão política da burguesia industrial, que defendia, sobretudo, o liberalismo. O capitalismo industrial, que se manifestou entre os séculos XVIII e meados do XIX, foi responsável por profundas mudanças nas relações humanas, na forma de trabalho, na organização social e até mesmo nos impactos ambientais. Com a Revolução Industrial, a divisão das sociedades capitalistas entre burgueses e proletários se tornou ainda mais forte, e o crescimento da classe operária e a criação de indústrias provocou um grande êxodo rural e o crescimento das cidades. Esse período, que corresponde à primeira fase da Revolução Industrial, contou com um aumento gigantesco da produção e do consumo, muito graças à redução da manufatura e ao crescimento da manufatura, que permitiu produção em larga escala. A grande produção possibilitou que potências industriais, como a Inglaterra, realizassem comércio com diversas partes do mundo, obtendo lucros exorbitantes e a dependência de diversos reinos aos seus produtos. O sucesso da Inglaterra e a necessidade das indústrias em escoar suas produções levou muitos países capitalistas, nessa fase, a travarem guerras pela disputa desses mercados internacionais e até mesmo provocaram revoluções que possibilitaram maior poder político à burguesia. Logo, com a consolidação econômica e política do capitalismo, na segunda metade do século XIX, já podemos perceber novas mudanças, que para muitos autores configuram o início de uma nova fase, a do capitalismo financeiro, ou, para alguns, monopolista. Nessa fase, podemos perceber uma mudança considerável nas indústrias europeias, que se tornaram ainda maiores, criaram conglomerados e passaram a monopolizar determinados setores econômicos, engolindo pequenas e médias empresas, ou seja, uma postura bem diferente do velho liberalismo, né? Assim, com a ajuda de estados interessados em riquezas e conquista de territórios, muitas dessas empresas passaram a incentivar a política imperialista para penetrar em novas colônias na África e na Ásia. Nessas regiões, as empresas gigantes poderiam garantir o monopólio do mercado consumidor, adquirir matérias-primas por preços menores, explorar a mão de obra local pagando menos e até mesmo investir seus lucros em atividades paralelas. Dessa forma, a atuação dessas empresas se tornou tão lucrativa que suas ações passaram a ser compradas por diversos capitalistas interessados em partes dos lucros exorbitantes. Dentre esses capitalistas destacam-se principalmente os bancos, que com grandes investimentos financeiros puderam comprar e fundir grandes empresas, dominar diferentes setores econômicos e mercados internacionais, formando, enfim, empresas que ficariam conhecidas como multinacionais. Para muitos autores, o capitalismo financeiro seria ainda hoje a fase contemporânea desse sistema econômico e social, que apesar de ter passado por grandes crises econômicas que colocaram seu modelo em xeque, ainda exploram a relação da indústria com o capital financeiro. Pessoal, agora é só baixar o mapa completo no link da descrição para estudar quando quiser. Deixei um link na descrição para assinar o Descomplica com aquele precinho bacana que a gente gosta demais. E não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Até a próxima, galera. Beijo, tchau!